Como 9 ações claras podem destravar a prosperidade na sua vida hoje. Napoleon Hill. A prosperidade não está bloqueada fora de você. Existe uma frustração silenciosa que acompanha muitas pessoas de fé. Você trabalha, se esforça, ora, acredita em Deus, mas a prosperidade parece não responder. O dinheiro entra e sai. As oportunidades aparecem e desaparecem. A sensação é de estar sempre começando de novo. E aos poucos, surge uma pergunta incômoda que quase ninguém tem coragem de verbalizar. Por que eu faço tudo certo e ainda assim não avanço como deveria? A resposta não está fora. Não está no governo, no mercado, nas pessoas ou na falta de oportunidades. A prosperidade raramente está bloqueada por fatores externos. Ela trava quando existe desalinhamento interno. Quando a mente está confusa, as decisões são adiadas. Quando o medo se disfarça de prudência, a ação é enfraquecida. Quando a fé pede uma coisa, mas o comportamento pratica outra, o fluxo se interrompe. Napoleon Hill ensinava que a vida sempre responde ao padrão mental dominante. A palavra confirma que tudo começa no interior do homem. Deus não prospera o caos. Ele prospera princípios. E princípios exigem clareza. Hoje não é sobre desejar mais, é sobre agir melhor. Não é sobre esperar um sinal, é sobre remover os travamentos invisíveis que impedem a prosperidade de fluir agora. O que você vai ouvir aqui não são conselhos genéricos, nem fórmulas rápidas. São ações claras que destravam áreas específicas da sua vida. Cada uma remove um bloqueio diferente. Ignorar uma mantém o travamento ativo. Aplicar todas cria alinhamento. E alinhamento sempre produz resposta. Para avançar, é preciso começar pelo ponto mais desconfortável de todos. Assumir que o resultado que você tem hoje é fruto direto das decisões que você vem tomando. É exatamente isso que a primeira ação vai confrontar. Ação 1. Assumir responsabilidade total pelo próprio resultado. Prosperidade começa no momento em que você para de terceirizar a responsabilidade pela sua vida. Enquanto alguém culpa o sistema, a família, o passado, a economia ou até Deus, ela entrega o controle do próprio destino. A vitimização nem sempre é explícita. Muitas vezes, ela se manifesta em frases internas, em justificativas silenciosas e em comparações constantes. E toda vez que a culpa é terceirizada, o poder de mudar é devolvido ao ambiente. Assumir responsabilidade total não é se condenar, é se posicionar. É entender que mesmo quando você não escolheu as circunstâncias, escolhe como reage a elas. Pessoas prósperas pensam diferente nesse ponto. Elas não perguntam quem errou. Elas perguntam o que precisam ajustar. Essa mudança de pergunta muda tudo. Quando você assume responsabilidade, algo se alinha dentro de você. A mente para de procurar desculpas e começa a procurar soluções. A fé deixa de ser passiva e se torna ativa. Você passa a entender que Deus não faz no seu lugar aquilo que Ele já te deu capacidade para fazer. Ele coopera com quem assume postura de governo sobre a própria vida. Napoleon Hill afirmava que o sucesso começa quando o indivíduo aceita que é o principal responsável pelo que se torna. A sabedoria bíblica reforça isso ao ensinar que cada um colhe aquilo que planta, não como punição, mas como princípio. Prosperidade responde a sementes corretas, plantadas com consciência e constância. Essa ação é desconfortável porque elimina as muletas emocionais, mas é libertadora porque devolve o controle. Quando você para de culpar, começa a construir. E quando começa a construir, o fluxo da prosperidade encontra um caminho aberto. Essa é apenas a primeira chave. As próximas aprofundam ainda mais esse alinhamento interno. Ação 2. Definir valor antes de buscar retorno.
Um dos maiores travamentos da prosperidade acontece quando a mente está focada apenas no que pode ganhar e não no valor que entrega. Pessoas presas à escassez perguntam primeiro quanto vão receber. Pessoas alinhadas com prosperidade perguntam primeiro como podem servir melhor. Essa inversão parece sutil, mas muda completamente o fluxo. Prosperidade não responde à ansiedade por retorno, ela responde à clareza de valor. Quando alguém busca retorno antes de definir valor, suas ações ficam contaminadas pelo medo de perder. Isso gera pressa, comparações e decisões curtas. A fé até existe, mas é constantemente sabotada pela necessidade de controle. Napoleon Hill ensinava que a riqueza é consequência direta da utilidade prestada em grande escala. A palavra confirma que quem semeia com generosidade, colhe com abundância. Primeiro vem a semente, depois a colheita. Definir valor é decidir quem você se torna no processo, independentemente do resultado imediato. É trabalhar com excelência quando ninguém está vendo. É entregar mais do que o mínimo, não para provar algo, mas porque isso refina o caráter. Quando você foca no valor, o retorno deixa de ser obsessão e passa a ser consequência. E consequência chega com menos peso e mais constância. Essa ação destrava a prosperidade porque remove o medo da falta. A mente sai do modo sobrevivência e entra no modo contribuição. E quando você contribui de forma consistente, o mundo responde. Não por mérito místico, mas por princípio. Valor gera demanda. Demanda gera fluxo. Fluxo gera prosperidade sustentável. Se você sente que faz muito esforço e pouco retorno, talvez o ajuste não seja trabalhar mais, mas alinhar melhor o valor que está entregando. Essa mudança prepara o terreno para algo ainda mais profundo. Porque não adianta definir valor se existe uma contradição entre aquilo que você crê e aquilo que você pratica no dia a dia. Ação 3. Eliminar contradições entre fé e comportamento. Um dos bloqueios mais profundos da prosperidade não está na falta de fé, mas na incoerência silenciosa entre aquilo que se crê e aquilo que se pratica. Muitas pessoas declaram confiança em Deus, mas tomam decisões guiadas pelo medo. Falam de propósito, mas vivem sem disciplina. Oram por provisão, mas administram mal o que já têm. Essa divisão interna cria um ruído espiritual que trava o fluxo da prosperidade, não por punição, mas por desalinhamento. Prosperidade não flui em terrenos divididos. Quando a fé aponta para um lado e o comportamento caminha para outro, a mente entra em conflito, e toda mente em conflito tende a sabotar os próprios avanços. A Bíblia ensina que um homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Napoleon Hill dizia que a mente precisa estar unificada em propósito para produzir resultados. São duas linguagens diferentes ensinando a mesma verdade. Coerência gera poder, contradição gera atraso. Eliminar essa contradição exige coragem, porque significa olhar com honestidade para si mesmo, não para se acusar, mas para se alinhar. Perguntar com seriedade onde suas escolhas diárias negam aquilo que você diz crer, onde você pede direção divina, mas se recusa a obedecer princípios simples. Onde você espera prosperidade, mas continua repetindo hábitos que drenam tempo, energia e recursos. Essa consciência não condena, ela liberta. Quando fé e comportamento começam a caminhar juntos, algo muda de forma perceptível. As decisões ficam mais leves, a culpa diminui, a ansiedade perde força. Você para de viver em tensão interna, porque já não precisa justificar incoerências. A mente entra em estado de ordem, e onde existe ordem, o crescimento encontra espaço para se manifestar. Essa ação também ajusta a forma como você enxerga Deus.
Ele deixa de ser alguém que você tenta convencer com palavras e passa a ser alguém com quem você coopera por meio de atitudes. Fé ativa não é discurso espiritual. É prática diária alinhada com princípios eternos. É viver aquilo que se ora. É agir de acordo com aquilo que se declara. Napoleon Hill ensinava que pensamentos repetidos moldam hábitos, e hábitos constroem o destino. A fé cristã revela que a obediência gera vida. Quando essas duas verdades se encontram, nasce uma prosperidade saudável, que não depende de sorte nem de impulsos emocionais. Ela se sustenta porque está fundamentada em coerência. Eliminar contradições não significa perfeição, significa direção. Significa ajustar o curso sempre que perceber desalinhamento. Pessoas prósperas não são as que nunca erram, são as que corrigem rápido. Quanto mais rápido você ajusta, menos dano acumula. E menos dano significa mais fluidez no caminho. Essa ação aprofunda o alinhamento interno necessário para prosperar de forma estável. Mas ainda existe um bloqueio comum que paralisa muitas pessoas bem-intencionadas. É o hábito de esperar segurança total antes de decidir. É sobre isso que a próxima ação vai tratar. E ela separa quem avança de quem permanece esperando o momento perfeito. Ação 4. Tomar decisões mesmo sem garantias. Um dos maiores travamentos da prosperidade acontece quando a pessoa confunde fé com espera eterna por segurança. Ela acredita que está sendo prudente, mas na prática está paralisada. Quer todas as garantias antes de decidir. Quer certeza antes de agir. Quer sinais claros antes de dar o próximo passo. O problema é que prosperidade não responde à segurança absoluta. Ela responde à decisão consciente. Esperar o momento perfeito é uma forma sofisticada de medo. Medo de errar, medo de perder, medo de se frustrar. Esse medo se disfarça de espiritualidade quando a pessoa diz que está esperando Deus confirmar, mas ignora que muitas vezes Deus já confirmou por meio de princípios claros, capacidades dadas e oportunidades visíveis. O que falta não é direção, é coragem para decidir. Napoleon Hill ensinava que a indecisão é o maior inimigo do sucesso. A Bíblia reforça que a fé sempre exige movimento. Ninguém caminha sobre águas sem sair do barco. Ninguém vê o mar se abrir sem dar o primeiro passo. Deus não remove o risco. Ele sustenta quem decide com responsabilidade. Prosperidade não nasce da ausência de medo, mas da escolha de agir apesar dele. Quando você decide mesmo sem garantias totais, algo poderoso acontece internamente. A mente sai do modo especulação e entra no modo execução. Você para de gastar energia imaginando cenários e começa a construir realidade. Isso gera aprendizado real. Mesmo quando a decisão não produz o resultado esperado, ela produz crescimento, clareza e maturidade. E esses três elementos sempre aproximam a prosperidade. Pessoas que prosperam entendem que errar faz parte do processo. Elas não romantizam o erro, mas também não o usam como desculpa para parar. Cada decisão tomada com consciência refina a percepção, ajusta a rota e fortalece a confiança interior. A pior decisão não é a errada, é a não tomada. Porque quem não decide permanece exatamente no mesmo lugar, apenas mais cansado e frustrado. Essa ação destrava a prosperidade porque rompe o ciclo da espera infinita. Você passa a se ver como agente da própria história, não como espectador. A fé deixa de ser teórica e se torna prática. Você entende que Deus honra passos dados com responsabilidade, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente iluminado. Decidir sem garantias não é agir de forma irresponsável. É agir com base no que você já sabe, já tem e já pode fazer agora.
É parar de pedir clareza para tudo e começar a usar a clareza que já recebeu. Quanto mais você decide, mais clareza surge. Clareza não precede a ação. Ela nasce da ação. Essa mudança de postura gera movimento. E movimento atrai oportunidades. O mundo responde a quem se posiciona. A prosperidade flui melhor onde há direção do que onde há perfeccionismo paralisante. Quando você entende isso, o medo perde o controle e passa a ser apenas um sinal de que você está crescendo. Mas decidir não é suficiente se aquilo que você já possui continua desorganizado. Prosperidade não se multiplica em ambientes caóticos. Por isso, a próxima ação toca em algo extremamente prático e espiritual ao mesmo tempo. A forma como você organiza aquilo que já está nas suas mãos. Ação 5. Organizar o dinheiro antes de pedir mais. Um dos bloqueios mais ignorados da prosperidade é a desordem prática. Muitas pessoas pedem mais provisão, mais oportunidades, mais recursos, mas não governam com clareza aquilo que já recebem. Prosperidade não cresce em ambientes desorganizados. Não porque Deus se recuse a abençoar, mas porque tudo o que não é administrado tende a se perder. O reino funciona por princípios, e um dos mais claros é este: quem é fiel no pouco se torna apto para governar o muito. Organizar o dinheiro não é apenas uma questão financeira, é espiritual. É um reflexo direto de governo interior. Quando alguém não sabe para onde o dinheiro vai, normalmente também não sabe para onde a vida está indo. A falta de clareza financeira quase sempre caminha junto com confusão emocional e decisões impulsivas. E decisões impulsivas drenam prosperidade antes mesmo que ela tenha chance de crescer. Muitos evitam esse tema porque ele confronta hábitos antigos. Gastos automáticos, compras emocionais, compromissos assumidos sem planejamento, ausência de visão de longo prazo. Tudo isso cria vazamentos silenciosos. E não importa quanto entre, se existem vazamentos, o fluxo nunca se estabiliza. Prosperidade não é apenas entrada, é retenção, direção e multiplicação. Napoleon Hill ensinava que riqueza começa quando a mente aprende a organizar recursos. A Bíblia confirma isso quando fala sobre mordomia, sobre administrar bem aquilo que foi confiado. Dinheiro não é o fim, é ferramenta, e toda ferramenta exige domínio. Quando você organiza, você envia uma mensagem clara para sua mente e para sua fé. Eu estou pronto para governar melhor. Essa ação começa de forma simples. Clareza. Saber exatamente quanto entra, quanto sai e por quê. Não para gerar culpa, mas consciência. Onde existe consciência, existe poder de ajuste. Pessoas prósperas não ignoram números. Elas usam números como aliados. Elas não têm medo de olhar para a realidade, porque sabem que a realidade bem encarada pode ser transformada. Quando você organiza o dinheiro, algo muda no seu interior. A ansiedade diminui. A sensação de descontrole perde força. Você passa a tomar decisões com mais calma e menos impulso. A fé se fortalece porque deixa de ser contradita por atitudes inconscientes. Pedir mais provisão deixa de ser um desejo abstrato e passa a ser um pedido alinhado com responsabilidade. Essa ação destrava a prosperidade porque cria espaço. Espaço mental, emocional e prático. E prosperidade precisa de espaço para crescer. Assim como uma semente não prospera em solo sufocado, recursos não prosperam em vidas desorganizadas. Quando você organiza, você prepara o terreno. Muitos acreditam que precisam ganhar mais para então se organizar. A verdade é o oposto. É quando você se organiza que se torna apto a ganhar mais. Deus não derrama crescimento onde não existe estrutura para sustentar. E estrutura começa com ordem. Essa ação é decisiva porque revela maturidade. Ela mostra que você não quer apenas receber, mas cuidar.
Não quer apenas prosperar, mas sustentar a prosperidade quando ela chegar. E isso muda completamente a forma como oportunidades começam a aparecer. Mas mesmo com dinheiro organizado, ainda existe um bloqueio comum que impede o avanço contínuo. A falsa ideia de que prosperar exige intensidade constante, quando na verdade exige constância. É exatamente isso que a próxima ação vai confrontar. Se até aqui você está entendendo que prosperidade não é sorte, mas resposta a princípios, escreva agora nos comentários prosperidade destravada, para que represente o que você está destravando dentro de você. Essa palavra não é para mim, é um marco seu. Muitas pessoas param exatamente neste ponto. Quem permanece, muda de nível. Ação 6. Escolher constância em vez de intensidade. Um dos maiores enganos sobre prosperidade é acreditar que ela nasce de picos de esforço. Muitas pessoas começam com força total, cheias de empolgação, cheias de planos, cheias de promessas. Trabalham muito por um tempo, fazem sacrifícios extremos, exigem demais de si mesmas e depois esgotam. Quando o cansaço chega, param, descansam demais, perdem o ritmo e pouco tempo depois precisam começar tudo de novo. Esse ciclo cria frustração, não prosperidade. Prosperidade verdadeira não responde à intensidade ocasional. Ela responde à constância bem administrada. Deus não constrói destinos por impulsos. Ele constrói por processos. Napoleon Hill ensinava que o sucesso duradouro nasce da persistência aplicada com equilíbrio, não da explosão de esforço seguida de abandono. A Bíblia confirma isso quando fala sobre perseverança. Não é quem corre mais rápido em um dia que vence a corrida. É quem permanece até o fim. A intensidade sem constância gera dois problemas graves. O primeiro é o desgaste emocional. O segundo é a perda de confiança em si mesmo. Quando você começa forte e para repetidamente, sua mente registra um padrão de desistência. Mesmo sem perceber, você começa a duvidar da própria capacidade de sustentar o que inicia. Isso mina a autoconfiança, enfraquece a fé prática e cria uma identidade instável. E identidade instável não sustenta prosperidade. Escolher constância é decidir caminhar em um ritmo que você consegue manter. É fazer o necessário todos os dias, mesmo quando o entusiasmo não está presente. É aceitar que crescimento real é silencioso na maior parte do tempo. Constância não impressiona ninguém no começo, mas constrói tudo no final. Pessoas constantes não parecem extraordinárias no início, mas se tornam inevitáveis com o tempo. Essa ação exige maturidade espiritual, porque ela confronta o ego. O ego quer resultados rápidos, reconhecimento imediato e provas visíveis. A constância trabalha no invisível. Ela constrói raízes, e tudo que cresce sem raiz cai quando o vento sopra. Prosperidade sem raiz emocional, mental e espiritual se perde tão rápido quanto chega. Quando você escolhe constância, sua relação com o tempo muda. Você para de medir progresso apenas por resultados imediatos e começa a medir por fidelidade ao processo. E isso gera paz interior. A ansiedade diminui porque você entende que cada pequeno avanço acumulado produz algo maior. A fé se fortalece porque você confia mais no princípio do que no impulso. Napoleon Hill dizia que a persistência é o teste final do caráter. A palavra revela que quem permanece frutifica no tempo certo, não no tempo do desespero, mas no tempo da maturidade. Constância é uma forma de fé ativa. É continuar fazendo o que é certo mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando o retorno ainda não é visível. Essa ação destrava a prosperidade porque elimina o ciclo de começa e para. Ela cria estabilidade. E estabilidade atrai oportunidades. Pessoas confiáveis, constantes e previsíveis no bom sentido se tornam referências. O mercado confia. As pessoas confiam.
Deus confia. E confiança abre portas que talento sozinho não abre. Quando você internaliza essa ação, algo muda profundamente. Você deixa de viver cansado de recomeçar e passa a viver fortalecido por continuar. Você percebe que não precisa se matar de trabalhar em um dia e se abandonar no outro. Precisa apenas avançar um pouco todos os dias. Esse pouco, somado, constrói muito. Mas ainda existe um bloqueio final que impede muitos de prosperarem mesmo sendo constantes. A tendência de negociar com hábitos que sabotam silenciosamente tudo o que está sendo construído. É isso que a próxima ação vai expor e corrigir. Ação 7. Parar de negociar com hábitos que sabotam. Um dos bloqueios mais perigosos da prosperidade não é a falta de conhecimento, nem a ausência de oportunidades. É a negociação constante com hábitos que você já sabe que te prejudicam. Pequenas concessões diárias parecem inofensivas, mas acumulam um custo silencioso altíssimo. A pessoa até avança, mas sempre abaixo do potencial que poderia alcançar. E não entende por quê. A resposta está nas concessões que ela normalizou. Hábitos sabotadores raramente são grandes erros visíveis. Eles aparecem como atrasos recorrentes, distrações frequentes, gastos impulsivos, procrastinação disfarçada de descanso, conversas que drenam energia, decisões adiadas sem necessidade. Cada um isoladamente parece pequeno, mas juntos constroem um padrão que enfraquece a autoridade interior. E onde não existe autoridade interior, a prosperidade não se sustenta. Negociar com esses hábitos cria uma ruptura interna. Você começa a saber o que deve fazer, mas não faz. E toda vez que isso acontece, sua mente registra um conflito. Com o tempo, esse conflito gera perda de respeito próprio. A pessoa deixa de confiar na própria palavra, promete e não cumpre, decide e volta atrás. Esse enfraquecimento interno bloqueia o fluxo da prosperidade mais do que qualquer fator externo. Napoleon Hill ensinava que o sucesso exige domínio sobre si mesmo. A fé cristã confirma isso ao afirmar que quem não governa o próprio espírito é como uma cidade sem muros. Prosperidade exige limites claros, não apenas limites externos, mas internos. Parar de negociar com hábitos sabotadores é estabelecer fronteiras internas inegociáveis. Essa ação não pede perfeição, pede consciência e firmeza. É identificar quais comportamentos estão drenando seus resultados e decidir que eles não terão mais espaço, mesmo que tragam prazer momentâneo. Porque prazer imediato, sem direção, quase sempre cobra um preço alto no futuro. A maturidade espiritual aparece quando você escolhe o que constrói, não apenas o que conforta. Quando você para de negociar, algo poderoso acontece. A mente se alinha. A disciplina deixa de ser um peso e passa a ser proteção. Você começa a sentir mais clareza, mais foco e mais energia. Não porque ficou mais forte de repente, mas porque parou de se sabotar. A prosperidade flui melhor, onde existe coerência entre intenção e comportamento. Essa ação destrava resultados porque elimina vazamentos invisíveis. Não adianta plantar bem se o solo está cheio de rachaduras. Não adianta trabalhar duro se hábitos silenciosos drenam o que foi construído. Ao fechar essas brechas, você cria estabilidade. E estabilidade é um dos maiores atrativos da prosperidade. Com o tempo, você percebe que não precisa mais se vigiar com tanto esforço. O novo padrão se torna natural. Aquilo que antes exigia força passa a exigir apenas consciência, e essa consciência gera liberdade. Você não vive mais refém de impulsos, vive guiado por propósito, mas mesmo pessoas disciplinadas e constantes ainda enfrentam um bloqueio final. Um bloqueio interno que não está no fazer, mas no receber. Muitos pedem mais do que acreditam, no fundo, poder sustentar. É isso que a próxima ação vai tratar. E ela define o limite real da prosperidade que alguém permite entrar na própria vida.
Ação 8. Aumentar a capacidade de receber. Existe um limite invisível que define até onde a prosperidade pode ir na vida de uma pessoa. Esse limite não está no mercado, não está nas oportunidades e nem na quantidade de esforço aplicado. Ele está na capacidade interna de receber. Muitas pessoas pedem crescimento, mas no fundo não acreditam que conseguem sustentar aquilo que estão pedindo. E tudo o que a mente acredita não conseguir sustentar acaba sendo rejeitado, consciente ou inconscientemente. A capacidade de receber está diretamente ligada ao merecimento percebido. Se, em algum nível, você acredita que prosperar demais pode te afastar de Deus, te expor demais ou te tornar alguém que você teme se tornar, sua mente cria freios. Esses freios não são racionais. Eles se manifestam como atrasos, decisões erradas, perdas repetidas e oportunidades desperdiçadas. Não por acaso, mas por proteção interna distorcida. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente aceita aquilo que a pessoa acredita ser possível para si. A fé cristã revela que Deus é Pai e deseja dar boas dádivas aos seus filhos, mas também ensina que tudo o que recebemos exige responsabilidade. Quando existe medo do peso da prosperidade, a mente prefere a escassez conhecida ao crescimento desconhecido. O conhecido parece seguro, mesmo quando limita. Aumentar a capacidade de receber não é desejar mais. É expandir a estrutura interna, é amadurecer emocionalmente, espiritualmente e mentalmente para lidar com mais responsabilidade, mais decisões, mais exposição e mais impacto. Prosperidade verdadeira não traz apenas conforto. Ela traz demandas, exige discernimento, exige caráter, exige governo interior. Muitos travam exatamente aqui. Eles dizem querer mais, mas não querem lidar com o que vem junto. Mais prosperidade significa mais escolhas difíceis, mais pessoas envolvidas, mais pressão e mais necessidade de sabedoria. Se a mente associa prosperidade apenas a problemas, ela vai sabotar o crescimento para evitar dor. Por isso, essa ação é tão decisiva. Aumentar a capacidade de receber começa com uma mudança de percepção. Prosperidade não é ameaça, é ferramenta. Não é identidade, é responsabilidade. Quando você entende isso, o medo diminui. Você passa a ver crescimento como missão, não como risco, como meio de servir melhor, não como perigo espiritual. Essa ação também exige cura de crenças antigas. Ideias como dinheiro é sempre problema, quem prospera se desvia ou não fui feito para isso criam tetos invisíveis. Esses tetos não caem com oração apenas, eles caem com renovação da mente, com consciência, com alinhamento entre fé e visão de futuro. Quando você aumenta sua capacidade de receber, algo muda no seu comportamento. Você passa a aceitar oportunidades que antes rejeitaria. Para de se autolimitar em conversas, decisões e projetos. Começa a pensar em escala, não por ambição vazia, mas por responsabilidade ampliada. Você entende que prosperidade é um meio para cumprir propósitos maiores do que você mesmo. Essa expansão interna gera fluidez. O que antes parecia pesado começa a parecer possível. O que parecia distante começa a se aproximar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. E tudo o que muda por dentro altera o que é permitido por fora. Essa ação destrava a prosperidade porque remove o teto invisível. Mas ainda existe um ajuste final que define se a prosperidade será sustentada ou perdida com o tempo. Não basta receber. É preciso alinhar expectativa com processo. É isso que a última ação vai selar. Ação 9. Alinhar expectativa com processo. Um dos últimos travamentos da prosperidade acontece quando a expectativa corre mais rápido do que o processo. A pessoa faz ajustes importantes, toma decisões corretas, muda comportamentos, mas por dentro continua exigindo resultados imediatos.
Quando eles não aparecem no ritmo esperado, surge frustração, dúvida e a tentação de abandonar tudo. Não porque o caminho esteja errado, mas porque a expectativa estava desalinhada da realidade do crescimento. Prosperidade não se manifesta de forma mágica, ela se constrói. E tudo o que é construído passa por etapas que exigem tempo, constância e maturação. A fé cristã sempre ensinou isso ao falar sobre semeadura e colheita. Napoleon Hill reforçava o mesmo princípio ao explicar que todo resultado sólido passa por um período invisível de preparação. O problema é que muitos aceitam a teoria, mas rejeitam a prática do processo. Quando a expectativa está desalinhada, cada obstáculo parece um sinal de fracasso. Cada atraso parece confirmação de que não funciona. A mente começa a questionar decisões corretas apenas porque o resultado ainda não é visível. Isso gera instabilidade emocional. E instabilidade emocional leva a decisões impulsivas que sabotam o progresso já conquistado. Prosperidade não se sustenta em ambientes internos instáveis. Alinhar expectativa com processo é entender que crescimento verdadeiro raramente é acelerado. Ele é consistente. É aceitar que alguns frutos levam mais tempo porque precisam de raízes mais profundas. É parar de medir avanço apenas por dinheiro, números ou reconhecimento externo e começar a medir por maturidade, clareza e alinhamento interior. Quando você muda o critério de avaliação, a ansiedade perde força. Essa ação exige uma mudança profunda de mentalidade. Você para de perguntar quando vai acontecer e começa a perguntar quem está se tornando no caminho. Porque quem se torna a pessoa certa sustenta o resultado quando ele chega. Muitos até alcançam prosperidade, mas a perdem rapidamente porque não amadureceram junto com ela. O processo prepara você para o peso daquilo que pede. Napoleon Hill dizia que o maior teste da fé não é acreditar quando tudo vai bem, mas permanecer quando o progresso parece lento. A Bíblia ensina que a perseverança produz caráter e o caráter produz esperança. Essa esperança não decepciona porque não está baseada em pressa, mas em convicção. Quando você confia no processo, você não abandona no meio. Alinhar expectativa também significa parar de se comparar. Cada pessoa tem um ritmo, um contexto, uma história e um chamado diferente. Comparação distorce percepção e gera frustração desnecessária. Prosperidade não é corrida de velocidade, é caminhada de propósito. Quem tenta correr fora do próprio ritmo se cansa cedo demais. Quando você internaliza essa ação, algo muda de forma silenciosa, porém poderosa. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando o retorno ainda não é claro. Você ajusta, aprende, corrige e segue. Não porque está empolgado, mas porque está convicto. Convicção sustenta muito mais do que entusiasmo. Essa ação destrava a prosperidade porque remove a ansiedade espiritual. Você deixa de pressionar Deus por resultados imediatos e passa a cooperar com o processo que Ele está construindo em você. A paz aumenta, a clareza se mantém e a constância se fortalece. Quando expectativa e processo caminham juntos, a prosperidade deixa de ser um evento e passa a ser um estado construído ao longo do tempo. Ela chega de forma sustentável, encontra estrutura para permanecer e se transforma em instrumento de propósito, não em peso. Essa ação fecha o ciclo. Depois de assumir responsabilidade, definir valor, alinhar fé e comportamento, decidir sem garantias, organizar recursos, escolher constância, eliminar sabotagens e expandir a capacidade de receber, você aprende a respeitar o tempo do processo. E quem respeita o processo sustenta a prosperidade quando ela chega. Prosperidade não é sorte, é resposta. Se você chegou até aqui, algo importante já aconteceu dentro de você.
Não foi empolgação, foi alinhamento. Prosperidade começa exatamente nesse ponto em que a consciência desperta e a pessoa entende que não está esperando algo cair do céu, mas respondendo a princípios que já estavam disponíveis o tempo todo. Deus nunca escondeu prosperidade. Ele sempre a vinculou à responsabilidade, clareza e fidelidade. Tudo o que foi apresentado aqui não funciona por mágica. Funciona porque toca leis espirituais e mentais imutáveis. Prosperidade não é um prêmio para quem deseja muito. É uma resposta para quem age de forma correta, consistente e alinhada. Cada ação que você ouviu remove um bloqueio específico que mantinha o fluxo travado. Juntas, elas constroem um sistema interno capaz de sustentar crescimento real. Talvez você perceba agora que o problema nunca foi falta de esforço, nem falta de fé, nem falta de oportunidades. O problema foi tentar prosperar sem estrutura interior. Fé sem estrutura gera frustração. Estrutura sem fé gera vazio. Mas quando as duas caminham juntas, a vida começa a obedecer. O ponto decisivo não é tudo dar certo de uma vez. É você não voltar mais para o padrão antigo. Prosperidade verdadeira não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a mente muda, quando o comportamento se ajusta e quando o coração assume responsabilidade pelo próprio caminho. É nesse momento que o céu encontra espaço para cooperar com a terra. Você não precisa fazer tudo perfeito. Precisa fazer com fidelidade. Não precisa entender cada etapa. Precisa sustentar o processo. Deus honra quem permanece, não quem começa empolgado e abandona no meio. Quem permanece, amadurece. Quem amadurece, sustenta. Quem sustenta, prospera. A partir de hoje, a prosperidade deixa de ser algo distante e passa a ser uma resposta direta às decisões que você toma todos os dias. Não é sobre quanto você quer, é sobre quem você está se tornando. E quando você se torna a pessoa certa, os resultados encontram você. Agora, a escolha está clara. Ou você volta para o automático confortável, ou sustenta esse novo nível de consciência, mesmo quando ninguém estiver olhando. Prosperidade não muda quem você é, ela revela. E quem escolhe viver alinhado não apenas prospera, cumpre propósito, seja fiel ao processo. O resto responde. Se esse conteúdo falou com você, não deixe isso terminar apenas como um vídeo assistido. Decida viver o que ouviu. Prosperidade começa quando a consciência se transforma em prática diária. Eu te convido a fazer parte da comunidade Mentalidade do Reino, um lugar para pessoas que não querem apenas acreditar, mas viver princípios de fé ativa, propósito e crescimento com sabedoria. Aqui nós caminhamos juntos, aprendendo a alinhar mente, decisões e vida aos valores do reino. Obrigado por permanecer até o final. Pessoas que permanecem não são comuns, e são exatamente elas que constroem uma vida próspera, consistente e cheia de propósito.